Agora, quais são as alocações, quais são esses produtos, né, que a gente está falando muito genérico, vamos falar uma coisa mais prática um pouco. Aqui eu tenho um organograma, rapidinho, cada coluna aqui é uma classe de ativo, e dentro de cada uma eu tenho alguns exemplos de ativos, a lista de cada uma delas é muito maior do que caberia no slide. Da esquerda para a direita, eu estou aumentando o risco desses ativos, de cima para baixo eu estou aumentando a liquidez. Então vamos lembrar, quanto mais aqui para a direita, normalmente mais arriscado é o ativo. Muito cuidado, gente, porque isso é normalmente, tá? Tem produto aqui que vai ser mais arriscado do que produto aqui. A gente não tem uma régua básica para isso. Cada ativo em questão de risco tem que ser olhado com cuidado. E descendo aqui, quer dizer que é mais líquido, quer dizer que eu consigo vender mais fácil, trocar mais fácil por dinheiro, consigo sacar mais rápido sem ter problema. E aqui, normalmente o menor risco é o que a gente chama de soberano. Soberano vem de realmente sovereign, de país, de estado, de soberanidade. Normalmente são os títulos do próprio país emite. O melhor exemplo que a gente pode falar aqui é o Tesouro Direto. O mais comum é Selic, que são títulos mais curtos, a gente não sabe exatamente quanto que a gente vai ganhar daqui 1 ano, daqui 2 anos, porque ela muda, a Selic ela muda a cada 45 dias mais ou menos. A gente tem os títulos pré-fixados, a gente tem os títulos atrelados à inflação, e aqui eu tenho um exemplo de título de fora, que são as T-bills, que são Treasury bills, que são tipo a nossa Selic dos Estados Unidos, tá? São títulos dos Estados Unidos, então quando a gente compra título brasileiro, meu risco é o Brasil fazer bobeira e falir. Quando eu compro um título americano, meu risco é os Estados Unidos fazer bobeira e falir. Quando a gente sai do soberano, a gente entra aqui no risco bancário, que são os produtos de banco. A gente tem a poupança, a gente tem um CDB diário, que é aquele que você pode sacar. Dois exemplos são que a gente tem um CDB de liquidez diária, a gente tem inclusive o limite de crédito. Os dois são exemplos de CDB diário, você saca quando você quiser. O de limite de crédito é uma coisinha com cartão de crédito, né? Você não pode sacar se você estiver estourando a fatura. LCIs e LCAs, o banco tem várias opções aqui de 90 dias, 180, 360, 720, 1080 dias, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem bancos de fora que fazem 5, 8 anos de LC e LCA. A gente também tem CDBs na mesma linha. E a gente tem títulos de inflação, que normalmente são menos líquidos, mas eles são atrelados à inflação. Então a gente garante, lembra que a gente tem que sempre tentar garantir que a gente vai ganhar mais do que a inflação. Esses títulos IPCA, eles são muito bons nisso, porque eles dão IPCA mais um pouquinho. Aquele pouquinho a mais garantiu que eu estou cumprindo o primeiro grande objetivo da minha carteira. Então, sempre que você tiver uma carteira, na minha opinião, sempre que você tiver uma carteira, estou entre dois produtos para comprar. Tem algum produto IPCA a mais que você pode comprar que está alinhado com o que você quer? Ele é melhor. Porque se a inflação subir muito ano que vem, você não tem que se preocupar com isso. Aí depois a gente entra em crédito privado. O que é um crédito privado? A gente está emprestando dinheiro, a gente está quase sempre emprestando dinheiro para alguém, tá? Aqui a gente está emprestando dinheiro para empresas privadas. Algumas empresas, como por exemplo, a Vale faz isso, empresas de construção fazem isso demais, que é construir uma linha nova de trem, uma linha nova de rodovia para pedágio, não tem dinheiro, você cria uma dívida, vende para todo mundo, pega o dinheiro, promete pagar juros depois e usa esse dinheiro para fazer a sua rodovia, seu projeto. À medida que o faturamento for entrando, você vai pagando todo mundo de volta e zera a sua dívida. Por que as pessoas fazem isso? Porque às vezes é mais barato do que ser no banco pedir dinheiro emprestado. E aqui a gente tem alguns exemplos. CRI, CRA, esses quatro aqui, ó, debênture incentivada, esse INha de incentivada, debênture comum, CRIs e CRAs, eles são muito parecidos. O que muda de um para o outro aqui? É tributação. CRI, CRA e debênture incentivada, eles estão ligados a projetos de infraestrutura que empregam muita gente, dão muito emprego no Brasil isso, ou então projetos de agronegócio e mercado imobiliário, que o Brasil entende que é muito importante e que ele até hoje não conseguiu resolver. Então ele vira para você e fala, olha, como você está comprando aqui esses títulos, que são bons para mim, eu vou te dar uma isenção de imposto de renda. Então eles têm essa tributação diferente, as incentivadas e os CRIs e os CRAs. Mas todos eles são estruturados praticamente iguais. A gente entra no FDIC, que ele também são títulos isso aqui chama Fundo de Investimento de Direito Creditório. Gente, se eu puder dar uma dica para quem não entende muito, vai com o pé atrás em FDIC. É um bom produto, é um produto bacana, é um produto que traz algo novo para a carteira, mas ele tem que saber analisar muito bem, ler muito contrato, e o gráfico dele mente demais, tá? O gráfico de FDIC engana a gente muito bem, porque ele parece lindo, mas quando você vê o que está acontecendo lá dentro, é uma zona.
E eu não acho que ele tem a melhor relação risco-retorno. Eu acho que vocês vão conseguir retornos muito mais bacanas com outras coisas que não são FII. Nota promissória é outro tipo de dívida, a gente vê muito pouco, tá? Normalmente a empresa grande que faz uns casamentos de caixa, está dando dinheiro por 180 dias, dá uma nota, emite uma nota, pega o dinheiro, paga daqui a pouco e volta. Produtos de renda variável, a gente tem as ações dos Estados Unidos, ação Brasil, fundos imobiliários, eles entram aqui em renda variável, eles são um exemplo de uma coisa que tem correlação alta, tá? Quando a gente vê às vezes com uma ação brasileira, eles parecem ter uma alta correlação, mas são coisas completamente diferentes. Uma coisa é você comprar imóvel, outra coisa é você comprar ação. E aqui eu coloquei fundos em geral, mas fundo de investimento, e eles podem ser os seus melhores amigos da vida, tá, gente? Eles não têm uma classe de ativo. A gente pode ter fundo de investimento de todas as classes. Você pode ter fundo de investimentos de soberano, fundo que só investe em Selic, fundo que só investe em banco, fundo que só investe em crédito, fundo que só investe em renda variável, fundo que só investe em especulativo. E a gente tem no fim os especulativos. Alguns exemplos, talvez um dos mais famosos seja COI, derivativos, são o mercado de opções, é um mercado bem mais complexo de investir, ouro, moedas, e aqui é engraçado, gente, porque ouro, moeda e criptomoedas também, eles não são investimento. Tecnicamente, a gente não pode chamar de investimento. Investimento ele tem que ter fluxo de dinheiro, tem que ter uns juros, um lucro, alguma coisa que é distribuída. Ouro, moeda, não distribui juros, não paga dividendo. A gente compra rezando para subir mais e depois vender e embolsar o lucro. Então, aqui a gente chama de especulativo. Você pode até ter um espaço na sua carteira para especulativo, só porque não é investimento, não quer dizer que seja uma má ideia, não. A gente tem espaço na carteira para isso. Mas a gente tem que comprar sabendo que o risco deles é intrinsecamente maior do que o dos outros. E aí, como que a gente monta uma carteira na prática? Tá? Eu peguei alguns exemplos aqui, eu peguei 3, vou falando aqui como se fosse para mim, tá? Algumas coisas aqui eu até tirei algumas coisas eu tirei da minha carteira. Vamos supor que eu vou montar minha reserva de emergência. E para quem ainda não começou, gente, eu sugiro que a primeira coisa que você tem que fazer é montar sua carteira de emergência. A gente faz uma conta que normalmente pegar 6 meses do seu custo de vida e aquilo tem que ser a sua reserva mínima. Então, o que é o custo de vida? Aluguel, conta de luz, conta de água, se você tem filhos, os gastos dos seus filhos, se você contribui para a sua família, aquele gasto que você contribui para a sua família, aquelas coisas que você precisa para viver o mínimo hoje da sua vida. Normalmente a gente multiplica isso por 6 ou 12 e esse é o carteira. Então, se eu sou uma pessoa que gasta ali uns 3 mil reais por mês, multiplico isso por 6, vai dar uns 18, arredondo para 20 mil. Eu tenho que ter 20 mil na minha carteira de emergência. Qual que é o objetivo? Vou lembrar das 5 perguntas. O objetivo dela, me salvar quando eu estiver ferrado. Quanto que custa? 20 mil. Como que eu cheguei nesse preço? Peguei meu custo mensal, multipliquei por 6, joguei ali, é o meu custo total. Quando que eu vou usar ela? Não sei, a qualquer momento. Se ter alguma coisa acontecer com a empresa, a gente tiver que sair daqui, eu vou ter que usar amanhã. Às vezes alguém que eu cuido foi internado de última hora, não tem plano de saúde que cobre, então eu saco do particular e pago. E olha como que cada pergunta responde um pouquinho daquilo. Se eu vou usar a qualquer momento, a minha liquidez tem que ser muito alta. Necessidade dele, altíssima. Eu não posso nem brincar em ficar sem ela. Então também tem que ter segurança. Então não vou investir em qualquer produto. E aí eu chego nos veículos que eu vou investir nela. Eu já sei que eu tenho que ter um dinheiro fácil para eu sacar e eu já sei que eu não sei nem quando eu vou precisar dela. Se eu não sei quando eu vou precisar, eu não posso contar com um retorno para ele ficar melhorando a minha situação. Quais são os veículos que a gente pode usar para fazer isso, que são os mais comuns? CDB, poupança e conta corrente. Pedro, mas a poupança é um lixo. A gente ouve isso todo dia, tá? Não falta gente para chegar à poupança e eu em muitos momentos entre eles. Mas a poupança tem uma coisa bacana, gente. Às vezes, ela é mais fácil de usar do que um CDB. Você pode ter um cartão até lá da sua poupança. Você paga uma maquininha, você saca dinheiro. A liquidez dela é muito alta e ela rende alguma coisinha. Zero, quase nada. Mas é melhor do que a conta corrente. Entre poupança e conta corrente, poupança é melhor. Até porque você tem seu cartão dentro lá da poupança, pode usar. Gente, reserva de emergência nunca vai te deixar rico. E não é o objetivo. Eu não conheço ninguém que ficou rico com reserva de emergência e provavelmente eu nunca vou conhecer. O objetivo é simplesmente te salvar. Então não vamos preocupar tanto com o retorno. A gente só quer poder usar esse dinheiro quando a gente precisa. Eu gosto muito de viajar. Eu sempre tenho pelo menos 1 ou 2 carteiras atreladas à viagem. Então eu sempre tenho 1 ou 2 carteiras atreladas à viagem. E aí que entra uma coisa bacana que eu gostei de trazer. Muitas vezes, quando eu faço minhas carteiras de viagem, eu não faço elas em real brasileiro. Inclusive, para quem está pensando em viajar para fora, quer ir para
viajar para os Estados Unidos, Europa, Ásia, qualquer lugar, você não vai usar real brasileiro lá, você vai usar moeda daquele lugar. Então, eu, por exemplo, gosto de Fórmula 1, gostaria de assistir o Prêmio de Mônaco em 2023. Eu fiz uma conta de um tempo para eu ficar lá, por exemplo, uma semana. Fiz uma conta de hotel, mais gastos de dia para eu almoçar, jantar, tudo isso em euro, tá? Ou dólar. A gente sempre pode falar internacional em dólar, praticamente sempre. Multipliquei por 7, somei os preços das passagens, são em dólar. Para quem não sabe, mesmo as passagens que a gente compra em real, gente, elas são praticamente todas balizadas em dólar, tá? Então, eu projetei que eu preciso de $5.000 para fazer a viagem que eu preciso. Quanto que eu vou usar esse dinheiro? Tem data. Eu não vou viajar amanhã para Mônaco, porque me deu vontade. Infelizmente, não posso fazer isso. Eu tenho que usar ele em 28 meses. Então, eu sei que eu posso, por exemplo, comprar LCI do banco e deixar parte do dinheiro travado por 1, 2 anos. Isso não é um problema para mim, porque eu vou usar daqui a 28 meses. Eu consigo ganhar mais e me programar para sacar isso daqui a 28 meses. Inclusive, eu sempre faço isso com viagem. Necessidade, baixo. Eu quero conhecer o GP de Mônaco, mas se eu não for, também não é o fim do mundo. E veículos que eu posso fazer isso? LCIs, no caso, melhor do que CDB. Como eu não vou usar esse dinheiro agora, e já estou presumindo que a reserva de emergência está pronta, eu posso deixar esse dinheiro um pouco fora de CDB. O que mais que eu posso comprar? Euro. Pedro, mas você falou que eu era especulativo? Falei, mas também falei sempre que cabe um pouquinho na carteira. E pensa só, se lá eu vou gastar euro, que eu não compro um pouquinho de euro todo mês e deixo na minha carteira, guardo no meu quarto, no cofre, eu deixo na minha conta internacional. E já vou fazendo minha poupança em euros para lá. Talvez algum fundo de investimento de debênture, muito pouco, tá, gente? Quando a gente fala nesses 3 produtos aqui, ó, SP, EUP e fundo de debênture, eles têm risco maior do que os outros, então tem que tomar cuidado. Não estou falando que é para vocês pegarem todo o dinheiro de viajar e botar na bolsa de valores, não. Mas eu vou usar daqui 28 meses. A necessidade não é tão alta. Eu posso, por exemplo, botar 70% do meu dinheiro que eu estou juntando nas LCIs, um pouquinho em euro. O que é euro aqui? É a bolsa europeia. Lembra que a bolsa de um país ela está sempre ligada com a moeda dele? Se eu estou indo gastar dinheiro em Mônaco, gastar dinheiro na Europa, usando o euro no meio da economia europeia, não tem tanto. Boa parte do risco eu já tirei ele. Eu posso ter um pouquinho, 5%. Né? Se eu perder também, eu não vou deixar de viajar porque eu perdi 5% do dinheiro da viagem. S&P aqui, no caso, é a bolsa estadunidense, como a economia mais estável que a gente tem hoje, ela tem um risco muito menor, ela está atrelada à economia europeia, na verdade, a economia praticamente do mundo inteiro, tá? E fundos de debênture, eles são um pouco de crédito. Debênture e dívida, normalmente, vamos lembrar que a gente tem que dizer sempre caso a caso, é menos arriscado que a ação. Então, a debênture brasileira costuma ser menos arriscado que a ação brasileira. Tem fundos que eu posso sacar a cada 30 dias, né, o que a gente chama de D mais 30, saque hoje, saque em 30 dias. Então, eu posso comprar um pouquinho de fundo hoje e sacar faltando 1, 2 meses para minha viagem. E ali eu vou fazendo minha carteira do GP de Mônaco. E por fim, eu tenho minha aposentadoria. Né? Vamos supor que como tem FGTS, tem outras coisas, vamos supor que eu já tenho dinheiro guardado, eu vou usar só 2 milhões. Vou aposentar daqui 50 anos, 12 meses no ano, 600 meses que eu vou precisar desse dinheiro. Necessidade é alta, né? Eu não quero ficar sem aposentar. Para mim é mais importante aposentar bem do que viajar para Mônaco, porque eu não quero ficar mais pobre quando eu estiver velho e não estiver conseguindo trabalhar. Hoje eu consigo trabalhar. Só que como o tempo é muito longo, eu posso tomar mais risco. Então, eu posso investir em outras coisas que têm um risco maior, mas que com o tempo a gente espera, não é uma garantia, que rendam mais, principalmente se a gente for fazer aportes mensais. E aí eu tenho o Ibovespa, se eu for aposentar no Brasil, faz sentido eu ter um pouco de bolsa brasileira. O S&P, que é a bolsa americana. Vamos lembrar, os dois são bolsas? São, mas eles são diferentes. Então, eu estou pegando 2 coisas completamente diferentes e trazendo para mim. Tesouro, o que é o Tesouro do Brasil? Aí eu posso comprar título de inflação, bastante título de inflação, tá? Ou uma alternativa ao Tesouro são as letras do banco. A gente tem LCI de 3 anos, atrelada ao IPCA. Então, a gente está sempre acima da inflação. É um prazo maior, se você não conseguir. Talvez você não consiga sacar seu dinheiro antes dos 3 anos que o banco te paga. Debêntures são menos arriscadas, mas lembra, elas são diferentes. Debênture é dívida. Ação é ser dono de uma sociedade. São coisas diferentes. E fundos imobiliários. Por quê?
Não é Pedro, é renda variável. Mas vamos lembrar, uma coisa é você ser sócio de uma empresa que vende petróleo, como é a Petrobras. Outra coisa é você ser dono de um imóvel que teu inquilino te paga aluguel todo mês. E aí, para quem já entendeu até agora, quando a gente vai mexer com estatística, o que a gente faz aqui? A gente passa os nossos portfólios por esse teste. A gente simula um tanto de carteira. Então vamos supor que eu tenho só dois ativos na minha carteira. Eu posso ter várias combinações diferentes entre os dois. Eu posso ter 100% do meu dinheiro no primeiro ativo e zero no outro. Também posso ter 99, 1, 98, 2, 80, 20, 70, 30. Uma coisa que é muito dita é a fronteira de Markowitz. O que a gente quer no fim do dia? Como o risco ele não quer dizer mais retorno, a gente quer a coisa que é mais eficiente, que nem sempre é mais rentável, mas é que tem a melhor relação risco-retorno. Isso aqui é uma coisa mais complexa de fazer, tanto em questão computacional quanto em questão estatística, e eu não gosto tanto porque tem aquela parte estatística que ela mente um pouquinho pra gente. Vocês precisam fazer isso? Não, gente, de maneira nenhuma. Vocês podem simplesmente fazer na cabeça aquela correlação fundamental. Pensa, é diferente ou é parecido? É diferente, então ok. Ou então, você pode delegar essa tomada de decisão, que são o que os fundos de investimento fazem. E aí que eu falei, o fundo de investimento ele pode ser um excelente amigo de vocês. Vocês não têm que escolher a ação da Bolsa de Valores brasileira. Pode simplesmente comprar um fundo de ação brasileiro. Aí tem várias gestoras, a gente cobre muitas delas e a gente seleciona as melhores que a gente recomenda. Pedro, não confio na gestão, então não confio no centro. Tudo bem, compra o que a gente chama de fundo de índice, que é o mercado de ações em geral. Não tem ninguém mexendo no dinheiro. Você está junto com o mercado. Você é, entre aspas, o mercado.